Boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Espero que tenham usufruído do coffee break. Bem, eu estou de cábula porque soube agora que me cabia a honra de apresentar o embaixador António Cruz Martins e então tive a tirar algumas informações junto do próprio. Nada melhor. Então, o embaixador António Cruz Martins, que é o nosso próximo orador, foi, como todos sabem, embaixador de Portugal em diversas geografias, Moçambique, Cairo, Bruxelas, Madrid, NATO, United Nations, e tinha sempre um desafio, não é? Quando chegava a um país novo, que era como escolher um bom barbeiro e como escolher um bom médico. Mas resolveu sempre o problema. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros durante 2 anos, do 15º Governo Constitucional, e durante 9 anos assessor diplomático do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Diretor da Integração Europeia durante a negociação para a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e, uma curiosidade, é o único português académico da Real Academia de Ciências Económicas de Espanha. Hoje em dia é Presidente do Conselho de Administração do Oeiras Valley, que tem atraído muito investimento ali para o Conselho de Oeiras e, portanto, uma pessoa com uma vasta experiência internacional que agradeço o aplauso. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Fórum e ao seu Presidente, Dr. Paulo Carmona, o convite para estar aqui, saudar os oradores desta tarde e cumprimentar a todos. Não levem a mal se eu trouxe um guião, porque nós dizemos sempre que em diplomacia as palavras têm um certo valor. Ao contrário de alguns políticos portugueses que se iniciaram na vida pública apregoando o maoísmo, eu nunca partilhei na vida nenhuma teoria ou prática maoísta ou marxista, mas tenho admiração, embora sem nenhum culto, pela civilização chinesa. E vou-me socorrer do Mao Tse-tung para uma nota inicial. Durante a Revolução Cultural, Mao decidiu que deviam ser afastados os 4 velhos. Os velhos costumes, os velhos hábitos, as velhas ideias e a velha cultura. Quando a China se recentrou com Deng Xiaoping, alguns desses velhos costumes, ideias e culturas regressaram, com outras vestimentas, mas regressaram. Tem isto a ver com as mudanças no mundo e com a velocidade das mudanças, que nos traz aqui hoje para falar. Estamos num momento em que nós intuímos, mais do que racionalizamos, que pode estar a caminho uma nova ordem mundial. Alguns chamam-lhe a inflexão do mundo, outros a sua transformação, outros ainda o reordenamento. Mas o que nós sentimos é que há uma aceleração nesta mudança. A história diz-nos sempre que uma nova ordem mundial nasce de soluções ou de compromissos encontrados quando estava a terminar o período anterior. E ainda lá não chegamos. Todos acompanhamos, aliás, com uma atenção por vezes assimétrica, os atuais conflitos. Uns estão todos os dias nos telediários. A Ucrânia, menos agora, e Israel-Hamas. Outros só aparecem, por vezes, nas páginas interiores dos jornais, mas continuam na Síria, no Iémen, na Etiópia, que foi o local onde morreu mais gente o ano passado, no Sudão, e de vez em quando ainda se fala em crises no Afeganistão, em Myanmar, a antiga Birmânia e até no Kosovo. Mas se virmos bem, e apesar dos malabarismos de alguns comentadores, não há nenhum traço de união comum nestes conflitos. Cada um tem as suas causas próprias. Não há também nenhuma fundamentação conjunta. E apesar de existirem alguns riscos de regionalização em alguns deles, nenhum conduzirá a uma guerra à escala mundial se não se alterarem as circunstâncias. Ou seja, se não houver o risco da utilização de armas nucleares. O mundo está assim numa desordem relativa, mas numa fragmentação associada. Uma fragmentação política e geoeconómica. E os políticos, como sabem, ao contrário dos empresários,
gostam menos de falar do futuro. E quando o fazem, falar do futuro, é geralmente em promessas eleitorais ou para tentar colocar o seu país no centro do mundo. Mas não conseguem escapar às consequências do que sucede. E por isso, muitas vezes, só tomam medidas depois. Não deve ser o caso, como vimos esta tarde já, com os empresários. Nos últimos 15 anos, todos nós temos uma clara noção da sequência de fatores negativos que nos trouxeram a crise financeira, a pandemia, o conflito na Ucrânia e agora a guerra no Médio Oriente. A situação económica e social agravou-se, já hoje falamos nisso, a inflação, a subida de juros, o aumento da dívida, os financiamentos mais onerosos, os fluxos comerciais alterados, as cadeias de abastecimento e de valor com novos desenhos, a energia mais cara e a segurança alimentar em risco em algumas latitudes. A crescente utilização da economia como arma de guerra nos conflitos, com as sanções que fizeram aquilo que os americanos chamam weaponize the economy. Em Bruxelas até já se prepara o 12º pacote de sanções à Rússia. A União Europeia, pela primeira vez, foi ao mercado para se financiar e acentuaram-se as divisões nos consistórios de Bruxelas sobre a Ucrânia, agora sobre Gaza e mesmo sobre os contornos do futuro europeu. Os Estados Unidos continuam a liderar o Ocidente, a liderar o Pacífico, a liderar cada vez mais o Índico e a influenciar quase todos os conflitos em aberto. A China tem, por enquanto, uma estratégia mais economista e a Rússia uma estratégia mais militar. E o Sul global, com os BRICS na vanguarda, a evitar os conflitos, a disfarçar compromissos, a afirmar uma voz cada vez mais forte na cena internacional. E são vozes menos inclinadas a castigar a Rússia ou o Hamas nos conflitos hoje abertos. Tudo isto contribui para um ambiente internacional de incerteza, na política, na economia e, sobretudo, no futuro. Daí as reflexões como as que fazemos hoje sobre como conduzir as incertezas da política e as dinâmicas na economia, como observar ou conquistar mercados, procurar clientes, saber encontrar e saber entrar novas geografias e, se possível, evitar custos de contexto. Numa palavra, como encontrar ordem na desordem, repensar alianças e imaginar outras fórmulas de cooperação. É mais fácil dizê-lo do que fazê-lo, aliás. Em 2008, antes da crise financeira e da recessão, a economia da União Europeia era equivalente à dos Estados Unidos. 15 anos depois, o PIB europeu é metade do americano. Os norte-americanos enriqueceram, os europeus empobreceram. Não soubemos aproveitar oportunidades e fomos ultrapassados. Olhemos para a África, por exemplo. A Europa esteve sempre mais ligada à África do que outros países e outros continentes. Nos últimos 3 anos, houve golpes militares em 6 países africanos, sobretudo no Sahel, e em 13 outros estados africanos ocorreram mudanças violentas nas constituições para acabar com limitações do período presidencial. A Europa condiciona os empréstimos, impõe regras, defende princípios éticos no diálogo com os africanos. E enquanto nós damos lições, a China ganha mercado, importa matérias-primas, financia e constrói infraestruturas, sem nenhum condicionamento. A Rússia exporta para a África os mercenários da Wagner, que substituem forças europeias, e cresce a presença política, militar e económica russa em África, até como compensação estratégica aos desaires que sofre no teatro da Ucrânia. E os Estados Unidos, apesar de louváveis intenções, continuam a ignorar a África. Um exemplo, o comando militar americano para a África, que podia estar naquele continente, por exemplo, e por que não em Cabo Verde, continua há 25 anos na Alemanha. A aceleração do mundo, nesta inflexão em que nos encontramos, países e empresas têm que procurar e encontrar soluções para a energia, as alterações climáticas, os transportes, os produtos financeiros, as tecnologias de dual use, civis e militares.
Mas vai haver sempre quem ganhe e quem perca, como sempre sucedeu quando houve transições no mundo. A guerra na Ucrânia está a mudar a Europa, que ganhou outra consciência dos seus riscos de segurança e da própria credibilidade externa da União Europeia. As Nações Unidas, na Ucrânia e agora em Gaza, revelaram os seus limites e os bloqueios no Conselho de Segurança. E cresce a opinião em diversos responsáveis ocidentais de que não haverá vencedores na Ucrânia. O conflito só terminará na mesa das negociações. E, pela minha parte, eu diria, quanto mais cedo, melhor. Já o conflito entre Israel e o Hamas, ou entre Israel e os palestinos, irá provavelmente repetir-se ciclicamente. Nas atuais circunstâncias, o problema do Médio Oriente não tem solução, ou dificilmente, muito dificilmente, terá soluções. A solução de 2 Estados, que todos nós defendemos, ora não é aceita por Israel, ora é repudiada pelos países árabes da região e pelos próprios palestinos. Creio que temos todos que continuar a assumir os custos deste conflito. No Médio Oriente, e eu digo lastimando, no Médio Oriente é sempre a mesma guerra que se repete, embora por vezes com atores diferentes. Nós temos por vezes a exata noção dos conflitos que há, mas não temos a exata noção do seu número. Em 2022, havia no mundo 55 conflitos ativos. Eu repito, 55 conflitos ativos, com uma duração média de entre 8 e 11 anos. Um aumento em relação aos 33 conflitos que havia 10 anos atrás. 1/4 da população do mundo, 2 bilhões de pessoas, vivem em zonas de guerra. E o Ocidente, nós europeus e os Estados Unidos, alteramos as nossas posições face aos múltiplos conflitos nos últimos 20 anos. Deixámos de procurar o conflict resolution para passarmos ao conflict management. Ou seja, desistimos de pôr fim aos conflitos, passamos a geri-los. E temos que saber viver com isso no futuro, neste mundo em mudança. Já não conseguimos conter ou eliminar a violência. Não temos soluções nem nacionais nem multilaterais para tanto. E viver com conflitos na Europa ou nos continentes em que necessitamos de influência e de mercados vai cada vez mais fazer parte do nosso dia-a-dia, na política, na diplomacia e na economia. E não podemos excluir, ou podemos mesmo dizer, que há influências externas na maioria desses conflitos, não só dos 2 lados, como na Guerra Fria, mas de outros atores internacionais. Por isso o mundo caminha para soluções multipolares, com a afirmação de outras potências e de novas influências, por várias razões. Uma delas é que a riqueza mundial está mais distribuída. Há 30 anos, os países mais ricos do mundo, do G7, representavam 67% do PIB mundial. Hoje representam menos de 40%. A China representava há 30 anos 1,6% do PIB mundial. Hoje representa 18%, logo atrás dos Estados Unidos. A afirmação estratégica de muitos países conduziu à impossibilidade de consensos ou soluções aceites em quase todas as situações de conflito e em muitas questões internacionais. A competição económica e comercial também está a afetar a unidade dos blocos existentes. Nas relações da Europa com os Estados Unidos, há fortes críticas em relação aos subsídios permitidos pelo Inflation Reduction Act, aprovado em Washington. E dos Estados Unidos também há críticas em relação a algumas situações económicas na Europa, e para citar só 2, a política agrícola comum e, por exemplo, os subsídios na indústria aeronáutica. Nas soluções para aliviar as alterações climáticas, os acordos de Paris nunca foram cumpridos, quer em relação à diminuição de CO2, quer, sobretudo, nas compensações financeiras decididas em relação aos países do Sul. A volatilidade financeira, as guerras comerciais, as cadeias de valor inseguras, as possíveis alterações políticas como resultado de futuras eleições, por exemplo, nos Estados Unidos,
São outros tantos fatores que apontam para um mundo multipolar crescente, onde as fidelidades regionais, políticas e económicas ou de segurança estão a perder coesão, estão a perder solidariedade e estão a perder dinâmicas comuns. Por isso, esta evolução poderá conduzir a um mundo em rápida evolução, de que não conhecemos o desenho final, mas que vai levar os países a escolhas seletivas que podem não ser conciliáveis dentro dos blocos onde existem. É uma utopia qualquer vontade ou iniciativa para restaurar ordens antigas ou anteriores. A Europa ainda não encontrou as iniciativas, a vontade, a linguagem e os mecanismos para fazer face às expectativas da China, às expectativas do Sul global e até dos Estados Unidos em vários aspectos da economia. Mas a procura de um fine-tuning para a transição vai nos afetar a todos. Agora permitam-me, como é que esta situação toda, e regressemos à nossa terra, quais são as consequências que tem para Portugal? As consequências para o país, para a política, para a economia e para as empresas. Portugal, como sabem todos, tem uma política externa e uma presença universal. O que é que isto quer dizer e como é que pode servir à economia? Quer dizer que, ao contrário de muitos países europeus da nossa dimensão, sobretudo do centro e do leste da Europa, nós estamos presentes e temos interesses em quase todo o mundo. Nós não temos uma diplomacia focada nas relações de vizinhança, como muitos daqueles países. E por isso a nossa diplomacia económica está, ou deveria estar, em todas as geografias. Quais são as dependências para nós e os limites do mundo em mudança? Mesmo que essa mudança esteja ainda indefinida, mas temos que saber consolidar e abrir oportunidades e aproveitar, se soubermos aproveitar, as externalidades. Na Europa os limites são políticos e económicos. Portugal, como sabem, é uma das economias mais abertas da União Europeia. Se nós somarmos as exportações e as importações de bens e serviços, atingimos quase 100% do PIB, ou até talvez mais em alguns anos. O que significa que somos mais vulneráveis do que os outros a alterações ou oscilações na economia dos países de quem dependemos mais. Ou seja, da Europa, 71% das nossas exportações, 74% das nossas importações no último ano. E na cartografia europeia, a Espanha é determinante. 26% das exportações, 32% das importações no ano passado. Quer isto dizer que as alterações políticas inesperadas ou um abrandamento económico na Europa ou em Espanha podem afetar a nossa economia, o nosso desenvolvimento e os nossos equilíbrios sociais. E já tivemos este ano uma queda de 7% nas exportações para a Espanha e 9% nas exportações para a União Europeia. Mas o horizonte europeu traz-nos a nós portugueses outras preocupações. O eixo Paris-Berlim, que marca melhor ou pior, mas marca os ritmos e os timings europeus, aqui aliados, aliás, com a chamada bolha de Bruxelas, já decidiram que haverá novas dinâmicas que passam pelo alargamento, que deveria ir a par, aliás, com a reforma da Europa. Vejamos 2 ou 3 consequências do alargamento. Nós temos 10 países candidatos a bater à porta da Europa. Há um que não vai entrar, a Turquia. Desde 1999, há 24 anos, que a Europa anda a adiar decisões sobre a Turquia, o que, by the way, pode explicar até as atuais escolhas políticas de Ankara. Mas os outros 9 candidatos pedintes, a começar pela Ucrânia, parecem ter o caminho aplanado, com ou sem fast track. As consequências deste alargamento são negativas para Portugal. Não vale a pena estarmos a iludir o facto. E porquê é que são negativas? Os países do centro e do leste europeu passarão a ser 20 em 36, ou seja, maioritários na Europa. O eixo político e o pendor das decisões irão para leste, tornando a Europa do Sul e Portugal mais periféricos. Os 9 putativos candidatos têm todos, aliás, com mais outros do leste europeu, que já estão na União, níveis económicos e convergência inferiores a Portugal.
o que implica que as políticas de coesão e os fundos europeus ligados a essas políticas vão necessariamente ser desviados para leste, como o PRR, o 2030, o 3040, se algum dia existir, e até a própria política agrícola comum. Além de irem diminuir o número dos eurodeputados portugueses, deixaremos provavelmente de ter em permanência um comissário português em Bruxelas. E a Europa, para alargar-se, tem que adaptar novas regras, novos desenhos e novos processos de decisão. Não é fácil alterar os tratados, que vão ser sujeitos a referendos em alguns países. Mas se daqui resultar, como alguns querem, por exemplo, Berlim e Paris, a perda da unanimidade em decisões de política externa e em matérias fiscais, Portugal fica mais frágil. Perde a capacidade de interlocução na política externa com terceiros, sobretudo em África, e perde margens de decisão em matérias financeiras. A proposta do governo português, na última cimeira, é de uma casa em que cada um escolhe onde quer estar, para além das salas comuns. Isto significa, por outras palavras, uma Europa à escolha do freguês, onde cada país decide onde quer estar na União Europeia, na economia, no comércio, na fiscalidade, na política externa, ou no clima, nos transportes, na agricultura ou nas infraestruturas. Eu não sei se a proposta portuguesa será aceite. Tenho algumas dúvidas, porque vai noutras direções da direção apontada pelo eixo franco-germânico. Não sabemos, aliás, se um novo governo português irá manter essa proposta. Mas se resultar daqui uma Europa a várias velocidades e deixarmos de estar no núcleo duro onde nos encontramos hoje, vamos perder visibilidade, poder e capacidade de influenciar as decisões. E podemos até correr o risco de serem outros, principalmente Madrid, a falar por nós em Bruxelas. As consequências económicas de tudo isto parecem evidentes. Outra vertente para nós, a CPLP, sobretudo a África e o Brasil. Nós tendemos a esquecer-nos, com a euforia, muitas vezes em surdina, que reina sempre nas antigas metrópoles, que os outros 8 países da CPLP têm as suas fidelidades regionais, mais importantes para eles do que os compromissos com a própria CPLP, e que irão sempre sobrepor-se nos planos político e económico. Eles não querem ser europeus, querem ser eles. Aliás, os países da CPLP, Angola e Brasil incluídos, representam hoje menos de 4% do nosso comércio externo. E o próprio Brasil, se excluirmos a energia, não representa mais de 1,5%. Por falta de financiamento, reveses empresariais ou dificuldades naqueles mercados, os países da CPLP são um farol político com fortes holofotes, mas limitada iluminação da nossa economia, com muito escassas exceções. Eu acho que importa um sério esforço político para rever esta situação, para a nossa economia, para as nossas empresas e para a visibilidade positiva que isso nos ia trazer na percepção de decisores políticos e económicos de outras latitudes. Angola já foi o nosso 5º mercado, hoje nem está nos 10 primeiros. Outro exemplo, agora na Ásia, as nossas relações com a China. O encontro, creio que amanhã ou depois de amanhã, entre o Presidente dos Estados Unidos e da China em São Francisco, poderá contribuir para clarificar alguns aspectos das relações entre os dois países. A China, há 40 anos, representava 1% do PIB dos Estados Unidos. Hoje representa 80%. Mas a Europa, e Portugal na trajetória, estaria a ser demasiado seguidista ou dependente das estratégicas e às vezes até das táticas norte-americanas. O comércio entre a Europa e a China representa 2.000 milhões de euros por dia. Não é por semana nem por mês, é por dia. 2 bi. Para dar só um exemplo, a Alemanha exporta mais para a China do que a França, a Itália e o Reino Unido juntos. Bruxelas começou há 1 ano e meio a apregoar o decoupling com a China, na senda de Washington. Depois adoçou a estratégia e passou para o de-risking. Amanhã não sabemos qual será o novo conceito, mas a China continua a ser considerada em Bruxelas um rival sistémico. Mas se nós sabemos algumas coisas, o comércio com a China não é substituível nem a curto nem a médio prazo.
as teorias do friendshoring, hoje em voga, procurando substituir cadeias de abastecimento com início na China por produções industriais em países amigos e próximos, significariam um aumento de preços na produção e na venda dificilmente aceito nos mercados europeus. Portugal é o segundo país da Europa com maior investimento chinês per capita. Quando estávamos em crise, foi a China que investiu, não foram os europeus. Alguns dos investimentos previstos em Portugal num futuro próximo seriam chineses. Por exemplo, da China Construction, associada ao grupo Teixeira Duarte, ou da Calp, numa fábrica de baterias para automóveis elétricos em Sines. Resta-nos esperar também que a insólita opção recente em proibir o grupo Huawei de vender material para os sistemas de telecomunicação em Portugal não afete outros investimentos chineses. Só Portugal e a Suécia, em toda a União Europeia, terão seguido indicações transatlânticas de limitar a presença da Huawei nos respectivos mercados. Esta orientação algo radical, não justificada nem em termos políticos nem em referências técnicas, poderá ser prejudicial para os interesses portugueses na percepção dos decisores chineses, além de poder ressentir-se na generalização da técnica 5G. É que Portugal deve ter presente, e deveria sempre ter presente, o que nos diferencia a nós dos outros europeus na relação com a China. Nós fomos os primeiros europeus a chegar à China por mar em 1513 e os últimos a vir embora em dezembro de 1999. Macau foi cedida pela China no século XVI e não imposta pelas armas durante a Guerra do Ópio, quando a Inglaterra conquistou Hong Kong. E Macau é uma plataforma única que nos aproxima da China na economia, na política, onde um banco português é emissor da moeda, onde a China implementou um fórum para as relações com os países de língua portuguesa e onde a língua e a legislação portuguesa estarão em vigor até 2049. Um último caso sobre a Iberoamérica. Nós normalmente, quando falamos da Iberoamérica, ou da América Latina, falamos do Brasil. Eu já me referi ao Brasil, mas quase nunca não falamos da Venezuela, onde vive uma comunidade de cerca de 500 mil de portugueses, geralmente ignorados e esquecidos. Um exemplo, nós importamos recentemente médicos de Cuba, mas não reconhecemos os diplomas de medicina da Venezuela, faculdades de medicina, cursos de medicina tirados por portugueses na Venezuela. E tal como outros europeus, Portugal cometeu há anos o grave erro político, e repito, o grave erro político, ao reconhecer o Sr. Guaidó como presidente venezuelano, aparentemente um líder aventureiro que, entretanto, desapareceu. Mas tivemos as nossas relações com Caracas bloqueadas, o diálogo interrompido, as empresas portuguesas prejudicadas e, sobretudo, a comunidade portuguesa desamparada. Agora estão a ser normalizadas as relações, o que pode permitir outra vez a abertura daquele mercado. A recente suspensão das sanções pelos Estados Unidos abre novos caminhos que importa aproveitar, tal como os portugueses que ali vivem esperam e até solicitam. Estas são algumas, e estou a terminar, algumas das consequências para Portugal, numa análise breve de uma Europa e de um mundo em mudança. Aliás, como parece estar também o nosso país, às crises externas veio agora somar-se uma crise política interna. Vão seguramente, ou talvez, ser adiadas algumas decisões, mas eu acho que nós não devemos dramatizar. Aliás, se olharmos para o nosso vizinho, a Espanha, está há quase 6 meses com um governo de gestão. A dissolução das Cortes em Espanha foi no dia 29 de maio deste ano. Num governo de gestão à procura de soluções de estabilidade. E isso não impediu Madrid, entre outras coisas, de exercer este semestre a presidência da União Europeia. O nosso país, mesmo com a crise, vai continuar a funcionar. Nós já tivemos outras crises nos últimos 50 anos e o país não parou. Aliás, nem agora irá parar ou poderá parar, até porque a Europa e o mundo não vão esperar por nós. Muito obrigado.